E vamos agora a uma matéria especial sobre a política do Rio de Janeiro, que ele passou a semana inteira preparando. Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Madalene. Boa tarde, pessoal. Então vamos falar hoje do MDB do Rio. Talvez o grupo político que mais sofreu com todas as investigações e operações policiais dos últimos. O partido era o todo-poderoso no estado, de forma talvez até única no Brasil. Eles venceram as 3 últimas eleições para governador com facilidade. Mas hoje tem 3 dos seus principais líderes históricos presos. O Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, o ex-governador Sérgio Cabral Filho e o presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Jorge Pisciani, que está cumprindo prisão domiciliar. O MDB já está conformado de ter um papel de coadjuvante nas eleições locais desse ano. Eles definiram recentemente o apoio à pré-candidatura do Eduardo Paes, que foi um dos seus filiados históricos, mas atualmente está no Democratas. O MDB não deve indicar nem o candidato a vice e nem candidatos ao Senado, ficando apenas com a chapa de deputados federais e deputados estaduais. E falando em deputados estaduais, vamos retomar o nome do Jorge Pisciani para abordar e explicar um pouco para vocês a importância desse líder para o Estado. Ele foi deputado estadual de maneira consecutiva desde 1991, com apenas um pequeno intervalo entre 2010 e 2014. Nesse período, ele presidiu a Assembleia Legislativa do Rio por mais de 10 anos. Ele estava na presidência até novembro do ano passado, quando estourou a Operação Cadeia Velha da Polícia Federal, que é um desdobramento da Lava Jato focado na Assembleia Legislativa do Rio. Aí apareceram acusações muito pesadas contra ele, como, por exemplo, de receber propina de empresas que queriam ter um agente público favorável a elas dentro do Poder Legislativo, e também de fazer lavagem de dinheiro por meio de empresas de gado. Ele foi preso, teve sua prisão revogada pela Assembleia, a prisão voltou a ser reiterada pelo Judiciário, ele então foi cumprir pena em regime fechado, chegou a ficar um período solitária na cadeia, mas desde março está em prisão domiciliar, que é o status atual, e foi concedida a ele por motivos de saúde. Eu entrevistei o deputado federal Leonardo Pisciani, que é filho do Jorge, para entender um pouco mais sobre os planos políticos dele, da família Pisciani e do partido, até porque o Leonardo ele é o presidente do MDB do Rio. Ele falou que ele vê um grande favoritismo do Eduardo Paes para vencer as eleições para o governo do Estado. Ele disse que ele e o MDB do Rio vão apoiar a candidatura presidencial do Henrique Meirelles e falou que, na avaliação dele, tudo o que aconteceu com o pai dele, as acusações, não vão prejudicar os planos dele de se reeleger deputado federal. Olha, eu não acredito que tenha influência na minha candidatura. Eu estou indo para a minha 5ª eleição, né? O líder de bancada no Congresso, ministro, ou seja, a avaliação da minha candidatura é feita sobre a minha atuação, não sobre a atuação de terceiros, né? O Leonardo Pisciani também disse que o grupo político que sempre esteve ao lado da família permanece coeso. E isso é particularmente importante para eles, porque até segunda ordem, a gente deve ter uma Assembleia Legislativa sem Piscianes a partir de 2019. Porque lá na Assembleia, além do Jorge, o pai, tem um filho, o Rafael, deputado estadual também eleito em 2014. Ele, na ocasião, recebeu 63 mil votos contra 76 mil do pai. O Rafael anunciou que não deve disputar a reeleição. Ele deve cuidar dos negócios da família, até porque um outro irmão, o Felipe, foi também preso agora, e ele também é acusado de integrar essa organização criminosa que está aí envolvida em corrupção. Quem foi escolhido pelos Piscianes para defender o legado da família na Assembleia é o ex-prefeito da cidade de Queimados, Max Lemos. Ele é pré-candidato a deputado estadual e deve fazer a parceria com o Leonardo, a dobradinha, né, que costuma ser feita entre deputados federais e estaduais. Ele disse que o Leonardo Pisciani foi um parceiro imprescindível para ele quando ele foi prefeito do município de Queimados. E ele afirmou ainda que ele acha que a população do Rio vai compreender que o Rio de Janeiro e o MDB local vivem um novo tempo. O MDB no Rio de Janeiro terá um novo momento, uma nova fase, né? Então, vai fazer uma grande bancada estadual, uma grande bancada federal. Eu acho que isso reorganiza o partido para frente, né? No fundo, existe muito buchiche em relação à legenda, não sei o quê, mas, por exemplo, poderia ter saído do partido, não tive nenhum motivo para sair, entendeu? Tem seus problemas, como todos os partidos têm, né? E nós também fomos conversar com políticos de outros partidos, adversários do Pisciani, para ver como eles veem o rearranjo local na política com a ausência aí do Todo-Poderoso nas eleições desse ano.
Quem conversou com a gente foram os deputados estaduais Carlos Osório, do PSDB, e o Gilberto Palmares, do PT. A opinião deles é que o jogo político muda bastante mesmo. O cenário que a gente vai ter em 2018 nada corresponde ao que nós tínhamos em 2014, apenas 4 anos atrás. E eles também acham que tudo que aconteceu no Estado abre o caminho para uma grande renovação. Eu acho que a Assembleia Legislativa vai ter na próxima legislatura uma configuração bastante diferente pela saída de políticos muito tradicionais e com muita história e muita penetração na Assembleia. Talvez seja a maior modificação pela qual, de composição de quadros, de forças políticas, de novos equilíbrios da história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Pisciani, independente da opinião que as pessoas tenham dele, era uma figura que exercia uma influência, não vou usar a palavra liderança, mas exercia uma influência muito grande todos, num certo nível, dialogavam com ela, com ele, do PSOL a todo mundo. Esses dois deputados que vocês ouviram agora votaram a favor da prisão do Pisciani quando o assunto foi debatido pela Assembleia Legislativa do Estado. Mas isso não quer dizer que eles sempre estiveram em lados opostos ao do Pisciani. O Osório, por exemplo, ele era do PMDB até 2016, quando ele foi para o PSDB para se candidatar a prefeito da cidade do Rio. Já o Gilberto Palmares, ou melhor dizendo, o PT do Gilberto Palmares, compôs com o PMDB por muito tempo. Por exemplo, em 2010, quando o Jorge Pisciani foi candidato a senador, fazendo dobradinha com o Lindbergh Farias, que, como sabemos, foi eleito e é atual senador da República. Para encerrar, cabe destacar que, mesmo com tudo isso que aconteceu, com a prisão, as acusações, enfim, o Jorge Pisciani, formalmente falando, ainda é deputado estadual. Ele não foi afastado. E, com isso, ele ainda recebe todos os salários a que os parlamentares têm direito, Madeleine. O que comprova o manifestado pelos colegas dele nas entrevistas que você fez, né? Para a galera, todo mundo fala mal dele, mas na hora do vamos ver, ele tem influência suficiente para se segurar, né, Olavo? Enfim, é muito interessante a influência da família Pisciani na política do Rio de Janeiro, até porque esse equilíbrio de forças, em momentos difíceis do governo Temer, foi utilizado várias vezes para que esse governo se segurasse. E essa turma parece teflon, Brasil. Nada cola neles. Pisciani estava fazendo campanha na rua hoje de manhã, povão lá junto com ele apoiando. Enfim, é isso. Olavo, daqui a pouquinho tá lá no blog A Protagonista. Isso aí, para todo mundo conferir.